haveremos de marchar, clareando a noite, despertando o sol que se espreguiça lentamente para uma nova era, conduzindo um amigo, convidando o inimigo para essa jornada que devemos fazê-lo coletivamente, nada obstante a escolha de cada um, que é intransferível, inadiável e irrespeitável dentro do consenso que a liberdade nos concede. Estes são esses dias penumbrosos, tempestuosos, que nos conclama a possibilidade de entrever um sol para além das nuvens escuras. São dias difíceis, mas aqueles que dispomos da conexão ensejada pelo Consolador que chegou e cujo canto nos chama no flautear de uma canção de esclarecimento, consolo, de iluminação e de carinho, faz-nos peregrinos na noite escura, na certeza de que entreveremos a possibilidade de chegar no portal que se nos assinala mais adiante, um pouco mais adiante, nos tempos de regeneração pelo qual a nossa terra experimenta passar, trazendo o Espiritismo como essa mola propulsora, fazendo parte do conjunto de ações do progresso, desde o surgimento com Allan Kardec em 1857. Já um pouco antes, na fala dos Espíritos, a nova era começava a se descerrar, porque as grandes transformações, elas se insurgem durante séculos, para que finalmente o edifício antiquado, velho, carunchoso, ceda para que uma nova ordem, um novo jeito de ser coletivo e individual possa emergir, traduzindo a finalização de um ciclo e a abertura de uma nova possibilidade existencial na Terra, fazendo assim o progresso inevitável a que todos estamos jungidos. Essa herança que trazemos, que se seguiu nas diversas encarnações desde a primitividade, em que um planeta primitivo nos ensejou experimentar pela reencarnação, até agora, em que fomos acumulando agora, no reino nominal, enquanto espíritos, possibilidades outras, mais extraordinárias, mais amplas, mas ainda assim, tudo quanto nos constituímos fala da nossa história, da historiografia do nosso ser que somos, do espírito que somos, e trazemos um corpo que ele se traduz num turbilhão eletrônico na fala do Espírito Emmanuel. Nós nos constituímos de 7 a 70 octilhões de átomos, dando a impressão de que somos matéria, e somos tão invisíveis quanto o vírus, que não enxergamos senão pela microscopia eletrônica. Se pudéssemos nos olhar profundamente, chegaríamos à conclusão de que nós somos uma ilusão de contacto. Nós somos uma ilusão porque somos Maya, na tradição oriental. Nós somos uma aparência de concretude. Não só os raios-x nos ultrapassam, não só a tomografia computadorizada, o ultrassom, decodifica as nossas estruturas, dando-nos a impressão de que somos pouco concretos, mas à medida que vamos mergulhando um pouco mais nessa visão que a física nos propõe, nós, na verdade, somos um grande vazio eletrônico, no qual algumas partículas se entrechocam, aparecem e desaparecem, deixando tonto os físicos que se assentam dentro do modelo de pesquisa e de mundo que se nós nos encontramos, sem entender para onde é que vão aquelas partículas que se entrechocam,
a matéria como que desaparece, surgindo uma onda, falando-nos de um mundo impalpável, caracterizado por alguns astrofísicos como a energia escura, segundo alguns, que deveria se constituir de 70% do universo para dar sentido explicativo de funcionamento do universo, porque de 4 a 5%, o universo é feito disso que a gente acha que é matéria, da matéria periódica, dos átomos que nós conhecemos, que nos enseja uma percepção sensorial através dos 5 sentidos, mas é apenas 4 a 5% daquilo que o universo se nos apresenta. Um outro tanto, talvez 25%, é a matéria escura, já alinhavado pela física. E a energia escura é esse espaço escuro por si mesmo, que ainda está por ser definido, mas que nos enseja a penetrar nele quando saímos do corpo no fenômeno do sono, nos descolamos da estrutura sensorial e entramos num mundo paralelo, no mundo espiritual e primitivo na linguagem kardeciana, e acessamos esse mundo pujante, incrível, imenso, infinito, ali localizado no próprio quarto aonde a gente se descola da matéria. Este ser que somos, este ser que pensamos que somos, este corpo com o qual nós nos identificamos, composto apenas de 4% daquilo que os astrofísicos afirmam, ele é apenas uma expressão daquilo que jaz na sutileza da possibilidade de percepção dos sentidos comuns, detectável apenas através do 6º sentido, porque os equipamentos e o sensório não dão conta de ir para além dos átomos, que juntos compõem mais ou menos 100 trilhões de células que se agrupam, composta por esses átomos, fazendo aquilo que é o organismo, essa estrutura colossal, esse vazio eletrônico que se expressa através de células, falando da nossa viagem pelo mundo mineral e trazendo, enquanto organismo, produções das nossas substâncias hormonais que vão para além de 20 hormônios, falando da nossa conquista vegetal, trazendo, portanto, na nossa história anterior, o resultado de que foi de toda essa elaboração multimilenária, em que foi aos poucos se constituindo até que pudéssemos ser e trazer esse corpo, essa vestimenta, que a maioria das pessoas pensam que representam elas próprias, em função de uma identificação com o corpo muito selvagem. Mesmo os espiritualistas, para além dos materialistas, acham que são o corpo, se identificam com o corpo, e mesmo alguns espíritas, ainda assim, falam do seu espírito. A minha alma não gosta disso, como se ela fosse uma coisa e a sua alma fosse outra, demonstrando cabalmente que há uma desconexão entre o ser que eu sou e aquilo com que eu me apresento. Eu me identifico mais com o corpo do que comigo mesmo e falo de uma alma que sou eu, como se fosse um outro espaço, um outro lugar de mim mesmo. O meu ser não gosta disso, a minha alma não suporta isso. Ao invés de dizer, eu não gosto disso, eu não suporto aquilo. Essa seria uma expressão filosoficamente mais congruente com o pensamento espírita. Mas é a força do condicionamento. A natureza corpórea, portanto, é o resultado dessa multiplicidade de experiências de renascimentos sucessivos, aonde nós vamos aprimorando o corpo. É mais ou menos isso que somos, na inconsciência do nosso processo evolutivo, com a absoluta graciosidade e perfeição. Porque tudo que está automatizado nos outros reinos é perfeito, é encantador. A natureza está orquestrada de uma forma harmoniosa, bem encadeada,
quando deságua na formação do espírito, no nascimento do espírito, no surgimento do homem, é necessário que ela se beneficie de uma nova categoria no processo evolutivo, que é o livre-arbítrio. E é aí que surge, na dimensão em que estamos, em que nós nos colocamos, o chamamento para que possamos compor, junto com a criação, numa sincronicidade, num sincronismo com o Criador, fazendo a nossa cocriação por escolha. O Criador nos dá escolha, não mais a inconsciência do animal, que se rege no automatismo da lei de conservação e de destruição com absoluta equidade, mas agora, com a necessidade de nós nos colocarmos no mundo de uma forma mais adequada, congruente com o nível, com o patamar em que nós nos encontramos, mas uma nova expressão mais complexa para a apresentação do pensamento elaborado contínuo, da emoção, a princípio, precária para depois se transformar numa perspectiva superior, e uma ética que deveria ensejar uma inserção no mundo, o ser com seu livre-arbítrio, sendo chamado, portanto, ao desenvolvimento dessas potencialidades que a alma apresenta para que ele possa fazer a grande viagem, que Emmanuel diz, da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a humanidade, da humanidade para a angelitude. É esse o propósito, essa é a jornada que estamos fazendo. Somos conscientes de algumas coisas, inconsciente na maioria daquilo que somos ou como estamos. A comparação que a psicologia nos traz é de que o nosso nível de consciência é como se fosse a casca de uma maçã. O resto todo da maçã é a nossa inconsciência. Por exemplo, você está sentado, você acha que escolheu ficar sentado como está, a posição em que você está aí inconscientemente sentado. Mas a nossa movimentação, ela é sobretudo inconsciente. Nossos gestos, os nossos tiques, a nossa movimentação dos braços, os nossos ditos cacoetes, são todos inconscientes. Nós não temos, portanto, uma apreensão da nossa vida. Esse processo, no entanto, ele não seria dramático se o inconsciente que somos, ou que estamos, que nos habita, ele não fosse às vezes tão devastador. De forma didática, nós somos um ser humano, trazemos um ego e lidamos com as pulsões da nossa história, que são os impulsos, os instintos, sem considerar a reencarnação, sem considerar naturalmente os outros reinos. Nós somos seres que trazemos um conjunto de pensamentos formulando crenças, que na linguagem psicológica chama-se o superego, que se contrapõe o id, o ego para governar a vida. E nós temos um mundo externo, composto de pessoas, clima, circunstâncias existenciais, que nos falam da confrontação com o meu ego, com o meu ser. Então eu estou, enquanto ser humano, colocado entre forças instintivas, subjetivas, forças subjetivas que coordenam a guisa de lei, de crenças, o meu comportamento, dizendo faz, não faz, que eu aprendi com os meus pais, notadamente, especialmente. E eu estou lidando com pessoas, com grupos, com propostas, com coisas, com geografia, com política, tudo que vem de fora me confrontando. Eu sou este ser egóico que preciso estar ciente dessas circunstâncias. Preciso me colocar no mundo adequadamente, lidando comigo mesmo, com as minhas pulsões e lidando com o encontro ou o confronto com o mundo exterior. É daí que surgem os mecanismos de autoproteção, porque é tão difícil fazer isso, que a psicologia criou as estratégias de defesa do ego. A gente se defende para não sofrer tanto. E cria mais de 20 formas de se defender para não sofrer.
mecanismos de autopreservação, de autoconservação, de defesa, em que o ego assume uma posição para tentar se equilibrar na existência, lidando com esse complexo que estamos alinhavando de forma didática e de uma forma muito simplória, apenas para nos dar a dimensão de como é que é o ser inconsciente, que tenta se valer egoicamente de uma melhor apreensão da realidade interior para melhor lidar com as suas pulsões, lidar melhor com as suas crenças, reformulando-as positivamente, e lidar melhor com o mundo. Simples assim. É por isso que Freud haveria de dizer com razão, analisando o homem apenas como um ser humano de uma vida: nós estamos condenados ao sofrimento. Parece que viver é uma luta para sofrer menos. Eu poderia traduzir em outras palavras, dizendo assim: o Espiritismo promove uma perspectiva de ampliação dessa realidade. Nós não somos só seres humanos, nós somos espíritos. Mesmo que entenda uma religiosidade que compõe o nosso superego, nós não somos seres humanos fazendo uma jornada espiritual. Nós somos espíritos fazendo uma jornada evolutiva humana, o que é inteiramente ao contrário e diferente. O sentido é diferente. Então, o teu corpo, ele não é só resultado da tua energia psíquica do aqui e do agora. Ele é resultado de uma longa viagem multimilenária. A tua energia sexual, o teu instinto, a tua libido, ela não é só resultado daquilo que te fizeram na infância, castrando ou não a tua forma de te colocares no mundo, a tua energia libidinosa, na relação com o afeto. É muito mais do que isso, para além do complexo de Édipo e de Eletra. Tudo está bem posto do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista psicológico, para uma vida só, fica inviável explicar a maestria da vida, o encanto da vida, e como nós poderíamos nos sobrepor a esse inconsciente, vivendo uma vida mais consciente. E mais do que isso, centrado na consciência. Então, o Espiritismo vem e rasga as janelas fechadas, acanhadas, daquilo que é só o ser humano e, sem negá-lo, propõe a compreensão de que nós somos espíritos e estamos humanos, numa viagem que vai numa dimensão do infinito até o serafim, para me valer da teologia dos teólogos, quando propuseram uma escada que ensejava o anjo, o arcanjo, a dimensão principesca, para avançar até o dos tronos, os querubins e, por fim, os serafins. Nós estamos numa trajetória de iluminação, de aperfeiçoamento. Logo, quando nós nos olhamos, o nosso olhar para tudo se diferencia. Eu disponho de um corpo, por exemplo, para falar do corpo, mas o meu corpo, ele não expressa o meu inconsciente só dessa vida, porque o inconsciente de uma vida só é de uma vida. Se nós temos uma multiplicidade de existências, o nosso inconsciente profundo fala da multiplicidade dessas existências que desaguam no meu consciente dessa existência. O processo fica mais complexo e mais belo e abre espaço para a compreensão de algumas coisas que nós não conseguimos entender. Por exemplo, é o corpo expressando uma realidade do espírito. Não é um homem simplesmente egresso do espermatozoide com o óvulo que fez uma herança. Então nós vamos percebendo que há um ascendente espiritual que vai justificar e explicar como é que a gente funciona na existência, a despeito de tudo quanto a nossa história atual fala. E fala-nos de um inconsciente profundo, fala de uma estrutura perispiritual que media o espírito com novos corpos a cada encarnação, que vai dar um sentido, por exemplo, para a minha vulnerabilidade a um vírus, a uma bactéria, a um fungo. Essa estrutura perispiritual
André Luiz diz que é impossível explicar as predisposições mórbidas, é impossível explicar a invasão microbiana, 2 textos que ele alinhava, sem podermos compreender o perispírito e a reencarnação. É o que faz alguém ser sensível a uma bactéria e o outro ser resistente à bactéria. Há alguém que aparentemente é vulnerável, a bactéria chega e não consegue nada. O vírus chega, não consegue nada. E tem um outro, que o vírus se aproxima e a pessoa já está morrendo. A bactéria se aproxima da pessoa, a pessoa já está de joelhos. Ela apresenta uma vulnerabilidade aos micro-organismos. Ela se infecciona facilmente no pulmão, apresenta uma alteração no estômago e desenvolve uma vulnerabilidade a uma bactéria que existe normalmente no estômago, mas que não causa nenhum problema e passa a causar se ela traz essa vulnerabilidade. Mas isso é porque ela está usando mal a sua energia psíquica e inconsciente, isso se materializa numa visão de uma análise bioenergética e altera o corpo? Sim e não, porque às vezes nada explica. Como, por exemplo, uma paciente que eu tinha, ela teve um linfoma no abdômen. E aí, era um linfoma, estava no abdômen, mas fora da cavidade abdominal, marcou uma cirurgia para tirar o abdômen, a irmã é médica, levou ao ambulatório, uma situação simples, é uma microcirurgia, não precisa de anestesia local. E quando o médico foi estabelecer a intervenção e a incisão, ela entrou em surto. O médico ficou sem entender. A irmã teve um pitiatismo, um pitiar com ela, porque ela... E ela ficou com vergonha dela mesma, porque ela estava tendo aquela crise. Ela nunca conseguiu entender porque ela não conseguiu tirar aquele lipoma na aproximação do profissional que iria fazer uma incisão abdominal no ponto onde o lipoma surgiu. Mas mais tarde, ela pôde projetar luz. Não era nada que pudesse estar relacionado a esta vida, ao inconsciente desta vida, às pulsões internas, ao nível de crenças dessa vida. Não. Era algo que estava além, no inconsciente profundo, que só entendendo o espírito que reencarna é possível entender quando ela se vê-se vitimada em função de que o esposo lhe mete um punhal e lhe assassina. O lugar aonde entrou o punhal foi o lugar aonde surgiu o lipoma. Quando o médico foi tocar no lipoma, para tirar o lipoma, ele acionou a memória profunda, do inconsciente profundo, e emergiu nela o pavor daquela circunstância em que ela tentava sobreviver, e o cidadão meteu a peixeira no bucho e lá se foi. Então é isso que vai nos explicando. Muitos de vocês, por exemplo, não conseguem colocar, homens, não conseguem colocar uma gravata. E se coloca, fica metendo o dedo porque sente agonia. Muitas de vocês, mulheres, não conseguem usar uma gargantilha apertadinha. E pode ficar pensando que é por isso e por aquilo, e às vezes é, mas às vezes, ou em grande parte das vezes, se a sensibilidade é muito grande, não é. Está relacionado a uma estrutura profunda do ser, que guarda a lembrança de um ser que foi guilhotinado, de um ser que se automatou através do enforcamento, de um ser que foi engasgado por outro e perdeu a existência no engasgamento. Eu vejo isso com rotineira frequência na minha atividade profissional. Traz uma sensibilidade. Eu tinha uma amiga que eu fazia assim, deixa eu tocar no teu pescoço, eu só fazia assim, ela entrava em crise, se aborrecia, porque ela ia surtando, porque ela fora... Depois que trabalhou, resolveu. Ela fora vitimada nessa área. Então, esse olhar da inconsciência, ele vai se tornando mais abrangente. O espírito que somos passa a olhar para a sua estrutura corpórea como uma vestimenta que expressa o hoje e o ontem. Não há nenhuma negação dos psicoterapeutas, estudiosos e pesquisadores do corpo e da psique humana nessa interação. Nenhuma. Ao contrário, há apenas uma visão de transcendência.